e nos nossos governos, no meu e do presidente Lula, que são os dois governos aos quais se referem, nós tivemos um cuidado. Qual foi o cuidado? Nós estruturamos uma série de, através de leis, normas e práticas, um processo de tornar o Brasil, né, mais transparente. Exemplo, o portal da transparência. De combater as organizações criminosas. Exemplo, a lei de 2013, que é minha, que combate as organizações criminosas e que, onde está prevista a delação premiada. A lista tríplice do Ministério Público Federal, né? A lista tríplice, nós colocarmos o procurador, tem divergência sobre isso, mas de fato nós fizemos. A extinção da CGU foi um regresso para a senhora? A CGU foi um órgão que nós revitalizamos, fortalecemos. A CGU, ela tem um papel fundamental, que é o seguinte: ela age na prevenção também. Como é que a senhora responde ao fato de que muitas pessoas acreditavam pelo menos, que o seu impeachment seria uma solução econômica para o país, seria uma solução de viabilidade? Porque algumas pessoas acreditam que, mesmo que a senhora não tenha sido desonesta, talvez a senhora precise sair para dar uma chance para o Brasil crescer por causa dessa incompatibilidade de trato com o Congresso. Ô Mariana, isso é tão absurdo que seria interessante, então, que a proposta incluísse todos os chefes de Estado e de governo do mundo. Porque tem uma crise internacional, Mariana. Você não sai de um processo de recessão que começou em 2008, 2009, tirando o presidente da República eleito legitimamente, que não cometeu crime de responsabilidade. Por que você não faz isso? É como disse aquele que foi o prêmio Nobel, o Stiglitz, diz o seguinte, que a crise ia chegar no Brasil, era inexorável, ela chegou na China, ela chegou na Rússia, ela chegou nos grandes emergentes. O que não estava previsto no Brasil é uma crise política das proporções em que ocorreu. O que eu ia falar é o seguinte: ninguém pode supor que a economia não funcione em ciclos. Num ciclo, quando o ciclo é de expansão, como foi até 2009, quando todos os países estavam se expandindo, né, você tinha menos problema de distribuir a riqueza. Por quê? Você tinha mais riqueza, então sobrava para mais gente. Na crise, por que há conflito social? Porque diminui os recursos, então tem conflito distributivo. No Brasil, o que aconteceu? Eu tentei, ali no início, falar o seguinte, e como eu concordo com você, eu me estendi, acabei não falando, que era a teoria do quanto pior, melhor. Porque para fazer um impeachment, tinham de impedir que as reformas que nós propunhamos, que a apresentação de tributos, nós indicamos a CPMF sim. Quem hoje está fazendo demagogia, esperando passar a eleição, com a esperança de sobreviverem até lá, são eles, que não vão apresentar o que tem de ser feito. Tem que ter uma volta da CPMF. Tem que ter recurso de receita. É impossível não ter. Todos os países do mundo que enfrentaram crise, eles cortam despesa, mas eles procuram novas receitas. Isso é inexorável. E por que não querem a CPMF? Porque a CPMF é um imposto. Porque o povo não quer a CPMF. Não, mas é porque fizeram uma campanha. Então, deixa eu falar uma parte da CPMF. A CPMF é um tributo que quem paga mais são aqueles que mais usam transações financeiras. Está isento da CPMF pagamento de salário, pagamento de aposentadoria, todos os pagamentos para uma faixa de renda. Quanto maior é a sua transação financeira, maior o imposto que você paga. Isto não é do agrado de muita gente. Além disso, a transação financeira permite que a Receita Federal, o imposto da CPMF, permite que a Receita Federal controle todo o processo de evasão fiscal. Controle se os impostos devidos
são aqueles que estão sendo pagos. Nunca gostaram muito da CPMF, não era só porque ela é imposto, porque ela é um mecanismo muito forte de controle. E a CPMF não é algo desconhecido no mundo. O imposto sobre transação financeira é isso. Esse imposto sobre transação financeira foi proposto pelo Banco Mundial, por outros países do mundo. Qual é o problema dele? O problema dele é que ao impor, ao incidir sobre a transação financeira, você sabe quem ganha mais que está evadindo o fisco. É isso, o problema é muito simples. Eu vou aproveitar. No Brasil, nós temos uma imensa dificuldade em tributar aqueles que mais ganham. São 10 mil famílias que são as mais ricas do país. A senhora já pensou nisso? Minha querida, o juro sobre capital próprio é isso. Juro sobre capital próprio é uma jabuticaba, a isenção. O juro sobre capital próprio é uma jabuticaba brasileira que beneficia só as grandes empresas. Só. Não dá para tributar? Eu perdi. Não passa, minha querida. Então, é o seguinte, vai ter de discutir isso abertamente. Não é possível ocultar esses fatos. Nós somos talvez o único país da OCDE, porque nós ainda não somos da OCDE, apesar de eu concordar que a OCDE tem práticas muito corretas. E acho lamentável as atitudes tomadas contra a OCDE. Bom, eu nunca fui daquelas que defendia a OCDE sob qualquer circunstância, mas acho que a diplomacia brasileira não pode ser exercida com as pessoas vociferando para os órgãos multilaterais. Não, José Serra. Sim, senhora. Nem tampouco querendo fechar a embaixada em Angola, aliás, na África, nem tampouco minimizando a importância da Unasul e do Mercosul. Mas o Itamaraty já estava um pouco sem dinheiro antes do Serra mesmo. O fato do Itamaraty estar passando pelas mesmas dificuldades que todo governo, porque o Itamaraty não é melhor do que nenhum órgão, como a educação, a saúde, etc., não é a justificativa do ministro Serra para fechar postos na África. O Serra não vai ser um bom ministro das Relações Exteriores? Não tenho a menor ideia. Acho que nenhum ministro interino e provisório vai ser muito bom, não. Não tem muita legitimidade. O Serra disse que a Venezuela não é uma democracia porque tem presos políticos e muitas das pessoas que foram para as ruas nas manifestações contra a senhora diziam que não querem se transformar em Venezuela. Existe um discurso dos países bolivarianos, das decisões tomadas no Foro de São Paulo, assustando essa direita brasileira e dividindo o país. Sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, vamos falar assim de coisa concreta. Unasul, dentro da Unasul, tem países com diferentes orientações ideológicas, como tem na África também, países com diferentes orientações ideológicas. É de boa diplomacia um ministro do exterior jamais externar opinião a respeito da situação interna do país. Você pode até falar para os governantes daquele país. Você pode pegar seu ministro, enviar para um presidente aqui da América Latina e dizer, olha, a posição do Brasil em relação a qualquer ruptura democrática é essa. A posição do Brasil em relação é de repúdio em relação à ruptura de processos democráticos, de não se pode fazer isso. Agora, jamais faça isso como um mecanismo de política interna, porque, na verdade, o que está sendo dito é muito mais aqui para dentro do que para a Venezuela. Não é bom você fazer isso. Nós mantivemos relação com todos esses países. Nós expressamos em todas as circunstâncias, né? E quando for liberado vai ser visto.
que nós já achávamos adequado, opiniões contrárias. Nós o fizemos isso. Agora, não é correto estigmatizar governo nenhum. Não é correto. Depois do intervalo, a gente volta para falar sobre o que é correto ou não. É correto um juiz, um ministro do STF externar uma opinião sobre um assunto que ele vai julgar ainda? Mas depois do intervalo.